Olá, meu nome é Caleb e eu amo essa convidada que tá aqui porque ela foi a pessoa que me incentivou a fazer vídeos na internet. Oi, meu nome é Juliana e Macondo é aqui. Oi, meu nome é Denise Mercedes e uma coisa só na vida eu tenho certeza, que eu sou latino-americana. Oi, meu nome é Luana e este podcast é absolutamente apaixonado pelo Gabo. E você está ouvindo O nome do livro! O episódio de hoje, né? A gente continua na série conversando com as pessoas dos livros. E a gente, nesse episódio, tem uma convidada muito especial. E depois a gente vai falar do livro que ela escolheu. Mas acho que a gente pode falar um pouco. Eu posso falar que eu comecei a ver os vídeos na internet por conta dela. Ela foi a primeira pessoa que eu vi, que a gente viu, eu e a Ju. Sim. E depois a gente teve a sorte de virar amigo dela, né? Então já vão 9 anos aí nessa amizade. E eu tô muito feliz porque ela começou a fazer umas lives no canal dela, né? No canal que eu digo no perfil, né? Do Instagram, ela conversou com a Tati e de certa forma foi o que inspirou a gente fazer essas conversas, estendendo para algumas coisas, mas acho que pensando na importância de quase ser um registro, né, dessas pessoas que falam dos livros, e eu queria que, enfim, eu tô muito feliz de te gravar aqui com ela. Então, antes, para as pessoas que, caso alguém ainda não te conheça, por favor, se apresente, fale do seu canal, enfim, da sua arroba no Instagram, que você tem feito lives. Quem é Denise Mercedes, esta latino-americana? Bom, primeiro dizer que estou muito feliz de estar aqui. Eu nunca gravei um podcast, estou emocionada, especialmente por ser com vocês, claro, né? Meu nome é Denise Mercedes, como eu já falei, sou cientista política, tive durante muito tempo, agora estava até tentando lembrar quanto tempo, mas foram quase bem uns 8 anos, né? Eu acho, um canal no YouTube, chamava 100 anos de literatura, né? Não à toa, né? Eu tive, na verdade, antes também um blog, e aí depois eu vou falar um pouquinho, né, como é que primeiro começou, na verdade, o blog para falar de várias coisas, e entre elas as minhas leituras, e depois o canal. E agora, na verdade, eu saí de todas as redes, só tenho Instagram, porque eu enchi o saco total. Mas como eu tenho esse amor pelos clubes de leitura, pelas pessoas dos livros, por falar de livros, enfim, por compartilhar essas experiências, daí voltou essa ideia de fazer umas lives aí na minha arroba normal, que é arroba Mercedes Olhos Verdes. É isso. Oh, que legal, né? Eu gostei desse momento, eu enchi o saco e saí de tudo, né? Tipo, deu um basta, falou assim, não dá mais, né? Não, é porque o YouTube tinha muitas coisas muito, muito, muito legais, mas também teve muita coisa chata. E começou um momento que, na verdade, eu acho que também mudou bastante. Eu não era mais assim o que eu curti, entendeu? Acho que depois a gente fala mais, né, sobre o canal, sobre o YouTube, mas acho que a gente queria começar falando do seu início, assim, como que você se tornou uma leitora, você vem de uma família de leitores, como é que foi esse seu primeiro contato, assim, com a literatura? Eu sou uma pessoa que eu tenho problema de memória. Eu não lembro muito da minha infância. E é muito interessante. Eu acho isso uma bênção. Assim, pois é, tem a parte boa, né? Luana? Mas assim, eu acho interessante que as coisas que eu lembro, muitas das coisas que eu lembro tem a ver com livros. Tem a ver com... Minha mãe me levava na biblioteca. Aqui eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro, e a gente tem um parque. Não sei se vocês conheceram, Caleb e Ju, quando vocês vieram, que chama Campo São Bento. E tem uma biblioteca no meio do parque, que é uma coisa assim incrível. E a minha mãe me jogava lá, sei lá o que ela ia fazer. Eu acho que eu ficava umas 2, 3 horas lá, eu e minhas irmãs. Então eu me lembro desses momentos, eu me lembro da minha casa, de alguns livros que minha mãe... que a gente tinha poucos livros, isso é uma coisa que eu lembro bastante, assim. A minha mãe tinha uma estante, que era só assim, uma estante pequenininha, que eram os livros sagrados dela, se a gente pegasse, a gente, né, podia sofrer sérias consequências. E a gente tinha poucos livros, mas a gente fazia de tudo com os livros, sabe? A gente cortava, a gente rasgava, a gente fazia historinhas nossas com vários livros que a gente cortava. Então, assim, eu não me lembro idade, eu não me lembro muito isso, mas eu me lembro, assim, as minhas primeiras lembranças muito, assim,
da minha mãe tá com a gente, né? Lendo os livros, brincando com os livros e levando a gente para a biblioteca. E teve, assim, algum livro que você lembra que te marcou muito, assim, dos primeiros? Dos primeiros eu tenho, e é interessante isso também, que assim, eu lembro desses livros e eu lembro assim, quase as histórias todas, né? Porque eram livros que a gente lia muito, como eu já falei, eu tinha poucos, né? A gente tinha um livro que é da Sylvia Ortoff, que chama Mudanças no Galinheiro, Muda o Mundo por Inteiro, que é um livro, né, que tem o sol e a lua, e aí a lua se revolta e não quer mais trabalhar, é muito maneiro. E esse livro, acho que a gente teve umas 3 vezes, porque a gente cortava, a gente rasgava e minha mãe comprava de novo, era aquela coisa assim. Esse livro eu amava. Amava também um daquela coleção, esqueci o nome da editora agora, mas que chamava Lúcia Já Vou Indo. E a Lúcia Já Vou Indo era uma lesma, né? E ela era muito, assim, devagar. Eu sou apaixonada pela Lúcia Já Vou Indo. Gente, muito maravilhoso, né, Ju? Esse livro é demais, ela é demais. A gente amava ela também na minha casa. E mais pra frente um pouco, eu me lembro de ler bastante A Inspetora, uma sériezinha que tinha, que é de investigação, que ela era investigadora, assim. E depois disso, assim, livros mais assim marcantes, eu lembro o Meu Pé de Laranja Lima, foi assim muito marcante para mim, mas eu não lembro a idade, estou falando assim aleatoriamente, né? Odê, você comentou da sua mãe, a sua mãe era uma leitora também? A minha mãe meus pais são médicos, né, os dois, e meus pais, eles tinham muito costume de ter muita gente lá em casa sempre, né? Depois até vou falar um pouco sobre isso por conta dos 100 anos, né? Então, eles... Era muito interessante, assim, os amigos dos meus pais sempre traziam livros. A minha mãe é de Honduras, né? E ela veio para o Brasil, casou e ficou com meu pai. Então, naquela época, ela gostava muito de ler, mas ela queria ler em espanhol. Então, eram os amigos dela que traziam os livros, sabe? Assim... E os livros também iam embora. Uma lembrança que eu tenho muito da minha casa é isso, que a gente tinha um estante, assim, muito pequeno, tipo uma só dessa daqui. E que ali ficavam alguns livros, entre eles 100 anos, né, que eram os livros sagrados, e o resto, assim, uma rotatividade e uma coisa muito assim das pessoas chegarem com livros, dos meus pais darem livros. Mas eles eram leitores, mas não eram assim, aquela coisa, né? Mais minha mãe do que meu pai. Você falou de uma coisa curiosa dessa relação dos livros, de mexer, cortar e tudo mais, assim, acho que talvez para uma geração mais nova, isso é um pouco assustador, meio chocante, né, de falar que isso acontece, né, dos livros e tudo mais, mas tem uma coisa meio, tipo, acho que talvez de lidar com os livros, né, assim, dessa forma, que é meio tipo de se apropriar mesmo, né. Eu lembro que eu dei os livros do Shel Silverstein para os meus sobrinhos, e falei para eles, olha, é em preto e branco, se você quiser pode pintar também, assim, né, até para aproximar, sabe, fazer uma coisa meio do tipo, olha, não ainda que a gente goste e tudo mais, né, pode riscar, pode mexer nele, né? Pode pegar, né? Não, com certeza. A minha mãe era muito engraçada, porque ela, assim, com os livros dela, ela não queria que mexesse nada. Nós, com os livros que ela dava pra gente, ela também incentivava, que era essa coisa de recriar as histórias. Porque a gente ficava sempre pedindo livro, né? Pedindo mais, pedindo mais. E como eu não podia comprar e tal, eu lembro que ela falava assim, não, cria sua história. Isso eu me lembro bastante, assim, nenhuma de nós virou nada próximo de escritor, mas a minha mãe tentou, a minha mãe incentivava. Agora, eu tenho uma outra fase da minha vida, que essa eu lembro bastante, que eu acho que é quando eu efetivamente me tornei mais leitora, que foi quando meus pais se separaram, que foi um processo super doloroso para mim, e a gente ficava, todo fim de semana a gente ia para casa do meu pai, né? Durante a semana a gente ficava em casa, e na casa do meu pai tinha uma goiabeira, não na casa dele, né? Em frente, assim, porque ele morava em um apartamento, mas tinha essa goiabeira que era bem baixinha, assim, né? E eu lembro que eu ia para lá e eu ficava muito triste, e eu pegava os livros, meu pai me dava bastante livros também, né? Para mim e minhas irmãs, eram sempre coletivos os livros. E aí eu lembro de ficar lendo nessa árvore, nessa goiabeira. E foi uma coisa que ficou um tempão da minha vida. Eu tinha, nessa época, 8 anos. Ficou um tempão que eu gostava muito de ler isolada, assim, meio assim, árvores e em lugares assim, sozinha, né? E isso foi outra coisa que eu acho que a descoberta das pessoas dos livros mudou um pouco em mim, né? Eu era uma leitora muito solitária, eu não conversava muito sobre as minhas leituras com quase ninguém.
né? Quando essa fase aí minha, né, de pequena e adolescência, assim, eu não tinha muita gente com quem conversar sobre os livros, né? Aí, essa fase aí que eu acho que eu me tornei realmente leitora, que eu passei a devorar os livros. Eu lembro até que meu pai e minha mãe falavam muito isso de mim, né? E aí, a gente lê de tudo nessa época, né? E aí, nessa fase, você já tinha lido O Meu Pé de Laranja Lima? Porque na hora que você contou a história da goiabeira, me veio na hora a relação do menino com a árvore, né? Essa relação de amizade quase, né? Exatamente, que é linda, né? Eu acho que já. Eu não me lembro de ler esse livro assim, na árvore, não, mas eu lembro, sabe qual livro que eu li na árvore, que eu saí aos prantos, assim, éramos 6. Que eu desci, eu só desci quando eu terminei, era aquela coisa assim, fiquei o dia inteiro lá. Mas, assim, eu lembro de vários livros que eu li na árvore, é muito engraçado isso, né? Eu lembro de alguns da Agatha Christie, que eu amava, aquele do Caso dos 10 Negrinhos. Foi uma fase boa, assim, da minha vida de leitora. Eu li também Memórias de um Sargento de Milícias. Eu misturava as leituras que tinha que fazer da escola, mas algumas que eu gostava muito, né? E outros, assim. Mas sempre livro de biblioteca. Nessa época eu não tinha livro nenhum, praticamente. Pedro Bandeira também, A Droga da Obediência, né? Os Caras, todos esses eu lembro muito. Odê, essa época da goiabeira, era quantos anos você acha que você tinha, mais ou menos? Já era adolescente, né? Já era uns 10 anos. Não. É que meu pai morou muito tempo nesse lugar. Não, é que meu pai morou bastante tempo lá, por uns 4 anos, assim. Eu acho que foi até eu ter uns 14 anos. Meus pais se separaram, eu tinha de 8 para 9 anos, só que a gente foi mandada para Honduras, né? Então, foi muito difícil para mim, porque eu não sabia o espanhol direito, né? Então, cheguei lá. Então, foi uma fase que eu não lia muito. Aí, quando eu voltei, foi essa fase. Quando eu tinha uns 10 anos. Aí, a história da minha família é uma história muito cheia de... eu gosto de chamar, assim, que é um pouco de diásporas, né? De separações, de encontros e reencontros, né? Então, para mim fica muito marcado isso, que foi depois desse momento, que não foi só os meus pais se separarem, eles mandaram a gente para Honduras, a gente ir para morar com os meus avós, assim, a gente se separar também da família, né? E eu acho que a literatura foi muito importante para mim nesse retorno, por isso, porque eu me sentia acolhida pela literatura, era um mundo que me fazia lidar com as dores que a gente estava vivendo de uma forma que eu conseguisse um pouco, né? Porque sem a literatura aí nessa fase teria sido muito difícil mesmo. Né? Não, é que é sempre curioso essa relação, né, dos livros, como às vezes, sei lá, eles parecem encontrar a gente em momentos que a gente mais precisa, né? Pelo menos acho que cada um aqui pode até falar um pouco, sei lá, podia escolher um momento de que os livros foram um acolhimento mesmo, né? E ainda mais para coisas que são difíceis de entender, né? Essa questão de diáspora e tudo mais, imagino quando você é criança, começo de adolescência, é ainda mais difícil de entender do que olhando hoje, né, para trás, né? Com certeza. Na minha vida foi muito marcante. E até porque é isso, a gente foi para Honduras, mas a vida nossa que a gente tinha vivido em Honduras tinha sido sempre com meus pais. Então a gente foi para lá sozinha, né? Foi muito diferente isso. E eu acho que é interessante que, na verdade, o momento, certamente, que eu acho que foi também de inflexão, foi quando eu finalmente li 100 anos, que era quando eu tinha 15 anos. Foi um momento que tudo isso fez sentido para mim. Nesse momento, claro, antes não tinha. Mas, assim, quando a gente foi... quando meus pais estavam se separando e não estavam bem, eles mandaram a gente para Honduras para, supostamente, né, proteger, preservar a gente. Só que acontece que eles mandaram a gente para lá e falaram que a gente ia ficar 3 meses e acabou que a gente ficou lá 1 ano. Então, e aí a gente passou a viver as histórias da minha família lá, né? Cada hora a gente morava com a gente foi para lá morar com meus avós. Só que meus avós se separaram quando a gente estava lá, entendeu? Então, também a gente que tinha ido para lá supostamente, né, para ficar numa relação estável, sei lá, o que meus pais pensaram. E daí a gente ficava pulando de casa em casa, né? E também a gente se separou, eu e Débora, que fomos nós duas, né? Eu e minha irmã. Eu tenho 4 irmãs, eu tenho 3 irmãs, mas fomos só eu e ela. Mas então é uma série de coisas que eu acho que quando eu voltei, eu me sentia muito sozinha.
né? Eu tinha uma solidão, assim, de não entender tudo isso que tinha acontecido, de ter a dor de tudo isso que tinha acontecido sem ter nenhum sentido para mim. Eu não conseguia. E meus pais se separaram, mas meus pais se amavam muito e meus pais sempre foram muito cordiais. Meus pais não brigavam, sabe? Que era mais louco ainda, né? Não faz sentido. Então, eu não entendia mesmo, né? Por que eles tinham que ficar separados, né? Então, mas aí depois quando eu li 100 anos, muita coisa mudou mesmo. E, aliás, eu fiquei com um pouquinho de dificuldade, não para escolher o livro que eu ia falar, claro, né? Que tinha que ser esse, mas porque eu lembro de um momento, um pouco antes de eu ler 100 anos, que foi um momento que efetivamente eu entendi que a literatura podia também criar esses mundos, né? Que foi com Memórias Póstumas, de Brás Cubas, né? Que foi um livro, assim, muito marcante para mim. Primeiro, vamos dizer assim, calhamaço, que eu acho que eu li também. Não, então, só antes da gente entrar, então, no 100 anos, que certeza foi esse livro, né, como você está dizendo, foi esse livro muito importante. Então, você tinha falado um pouco antes desse momento de você sair dessa leitura individual para ir para uma coisa mais coletiva. Como é que aconteceu isso para você? Como é que você chegou na internet e, enfim, você chegou e falou, vou falar sobre livros, ou você descobriu que já existia uma comunidade falando sobre livros? Como é que foi isso? Não, foi assim. Agora aqui não vou lembrar exatamente o ano, né? Mas enfim, eu descobri, na verdade, uma comunidade de pessoas que gostavam de maquiagem. Meu primeiro blog era sobre maquiagem. Porque foi o seguinte, eu não sei como é que eu fiz essa descoberta, porque não foi pelo YouTube, foi pelos blogs mesmo, né? Teve uma época aí que eu também comecei, né, a gostar de maquiagem, uma coisa meio obsessiva, aí você começa a conversar só sobre isso. Só que quando eu criei o blog, eu não queria criar um blog de maquiagem como as outras meninas, até porque eu não tinha a menor condição, né? Então eu fiz um blog meio que da minha vida, assim, no meio da minha vida falando das maquiagens também. E isso que foi interessante, que acabou que, na verdade, eu acabei conhecendo várias pessoas através desse blog, que eram pessoas que falavam de livros, né? Ou melhor, que gostavam de falar de livros. Comecei a ver os blogs também sobre isso, né? Porque eu falava muito assim, por exemplo, falava das viagens. Eu, sei lá, fui na Argentina e contava da viagem, eu contava dos livros que eu tinha comprado. Então foi assim, na verdade, o meu primeiro blog, ele não tinha nada a ver exatamente assim com ser um blog literário, nada disso. E aí eu fui conhecendo algumas pessoas, fiquei com muita vontade, né, de fazer um canal, mas olha, ainda demorei, eu acho que demorei uns 5 meses, assim, né? A história do início do canal é uma história meio assim, eu queria realmente resgatar essa memória de leitora, porque o que acontece é que eu tinha ficado muito tempo também sem ler, por causa do doutorado, né? Do famigerado, na verdade, mestrado e doutorado que eu fiz seguido, né? Então, quando eu comecei a ver as pessoas falando das suas leituras, que faziam esse resgate, né, um pouco da memória também das leituras, aquilo para mim foi muito legal, porque eu ficava pensando, gente, tanto livro que eu li que eu nunca conversei com ninguém sobre esses livros, eu comentava algum livro, sei lá, eu lembro que eu falei assim do Travessuras da Menina Má com alguém, que foi assim um livro que também foi muito importante uma época para mim. E aí, assim, o canal surgiu, as pessoas, né, que eu naquele momento que começou o canal me relacionava, hoje nem me relaciono tanto mais, mas no contexto de desenvolvimento do canal, eu comecei a conhecer várias pessoas que até hoje são meus amigos, né? Então eu acho que o que mais o YouTube me atraiu ali nessa passagem do tempo não era nem só o falar de livros, era realmente ter esse diálogo, conhecer pessoas que eu acho que eu nunca conheceria na minha vida normal, vamos dizer assim, entendeu? Odê, antes de falar continuar falando do canal, eu queria perguntar para você do fórum, porque tem uma experiência de leitura... Pois eu ia falar e acabei esquecendo. Não, porque tem uma experiência diferente aí, né, que vai mais próxima ainda à época dos blogs, né? Como é que foi o fórum? Me explica para o que é o fórum, né? Qual é o fórum, né? Eu soube agora que a gente não tem mais acesso, né? A Lua me contou isso esses dias, quando a gente estava numa live que a gente fez sobre a leitura de Chimamanda.
que aliás foi uma das escritoras que a gente leu também. Não, e eu estava falando isso, né, que eu conheci várias pessoas, e o mais interessante é que, assim, eu conheci várias pessoas e a gente teve uma relação de intimidade, assim, muito instantânea, assim, pelos nossos gostos literários, né? 2 delas foram a Lua, a Luciana Lima Verde, e a Gláucia. E é muito interessante porque a Lua e a Gláucia, a gente é de mundos completamente diferentes, né? Mas a gente tinha, assim, uma identidade muito grande nos vídeos, elas comentavam, a gente conversava depois. E aí teve um vídeo que eu fui fazer, que eu falei assim, gente, eu gostaria de que a gente discutisse aqui o livro, porque eu sempre fazia os vídeos, né? Eu sou uma pessoa meio spoilerfóbica, né? Então, eu sempre tinha preocupação de não estragar a experiência de leitura de ninguém. Então, eu não falava, assim, de várias coisas que eu gostaria de falar, mas que eram, né, que daria um debate mais interessante. Então, eu acho que teve um vídeo que eu fiz, que eu falei isso, olha, não, agora eu vou falar um pouquinho mais e tal sobre esse livro, mas para quem já leu e tal, para a gente debater. E, enfim, do nada, eu saí com essa ideia, gente, a gente podia fazer o seguinte, podia fazer uma votação e a gente ler o livro em conjunto. Então, primeiro teve essa votação no canal. E aí, quando teve a leitura em conjunto, a gente, a partir de conversas, eu, a Lu e a Gláucia, a Lu, tenho certeza, vai contar essa história melhor, que ela é uma pessoa de muito mais memória do que eu, mas a gente teve a ideia de fazer separado, né? A gente fez até uma votação no canal para o nome do fórum, e foi muito legal porque a gente, depois de fazer a votação, o menino se ofereceu para fazer uma vinheta. Então, os vídeos que eram os vídeos dos livros do fórum tinham a vinheta do fórum. Cara, eu lembro dessa votação. Título, né? Você lembra, Ju? Sim. Foi muito legal. A gente fazia votação assim, raiz, né? Comentem aí embaixo, vamos votar. E eu amei o título, o nome do fórum, né? Que foi a Cláudia, lá de Portugal, que deu essa ideia, entre pontos e vírgulas. Então, também foi muito assim. E aí a Lua criou o fórum mesmo, que era um blog. Era um blog que tinha essa possibilidade de ter um chat lá, não sei explicar bem, ele tinha essas 2 formas, né? Como post e como chat de conversas, que era meio privado, era só para quem fosse assinante, né? E era uma delícia debater os livros no fórum, né? Era uma coisa assim, a gente ficava semanas, cada um ia comentando. No início a gente fazia por partes do livro, outros momentos a gente fez. E a gente leu livros que foram livros, assim, muito maravilhosos para todas nós, né? Eu lembro muito, por exemplo, da Fazenda Africana, da Karen Blixen, que foi que deu uma discussão, assim, maravilhosa. E era esse híbrido, né? Porque, na verdade, a gente discutia no fórum, mas também a Gláucia fazia vídeo, né? A Gláucia começou a fazer vídeo e ela fazia os vídeos das leituras do fórum também. Eu fazia, outras pessoas faziam, né? Outras pessoas participaram. Vocês participaram também em alguns momentos, não foi? Eu participei mais ativamente no do... que tem até um quadrinho atrás de vocês 3, que é o do Laranja Mecânica. Eu lembro, assim, que esse eu participei mesmo, assim, porque eu fiquei revoltada com o final. E, meu Deus, eu fiquei lá. E era muito legal aquele debate, né? Alguns defendendo o final, outros... Sim. Esse foi incrível. Olha, você sabe que até hoje não, porque eu desativei os vídeos lá do canal, né? Mas tinha aquele vídeo de Laranja Mecânica no canal... E vinha um monte de adolescentes dizendo assim, nossa, você me ajudou muito, agora eu vou fazer o trabalho sem ler o livro. Caraca, eu ficava desesperada. Denise, professora, ficava em pânico, né? Falava assim, não... Que absurdo! Eu recebo muito esses comentários também. Não, e eu recebo assim, você me ajudou muito no trabalho, mas você pode me ajudar mais? Aí ele cola a pergunta, assim, que a professora deu. Nossa, Lu, a gente já recebeu esse e-mail no blog, por conta do blog. Já recebemos, mas como e-mail, não comentário, mas no blog. É que no blog a gente recebeu porque a gente queria começar, a gente não continuou, devia ter continuado, que era uma ideia legal, mas era meio do tipo, falar de um autor, sabe, fazer um perfil de um autor por mês e tal, e a gente fez o do Jorge Amado. Ficou legal, assim, mas ficou super ok, assim, sabe? E aí a gente recebia muita visualização por conta dele. E esse comentário veio, esse e-mail veio por conta desse
desse post, assim. Nossa, mas é muita cara de pau, né? Não, e aliás, só falar que era muito legal, assim, por exemplo, vocês tinham blog e tinham canal, a Luara tinha também, a Aline só tinha blog, lembra? Naquela, porque era muito legal isso, que a gente tinha várias formas, na verdade, né, de debate, de falar dos... E ainda assim conseguia, né, conseguia continuar conversando, né, tinha meio tipo os blogs eram muito legais, né, assim, eu sei que não acabou e tudo mais, muito. Né, mas eu sempre gostei muito de blog, assim, nesse sentido, e de você acompanhava, né? Tinha aquela lista de blogs que você seguia, que né, atualizava, né? Você colocava para atualizar quando tinha post, então tinha uma coisa que você conseguia sempre correr. A Tati tinha um blog também, né? A Tati Dantas também tinha. Exato. E eu amava no blog de vocês, primeiro que eu amava o título, né? O Espanador, eu achava o máximo. A história também de vocês. E depois eu amava aqueles do final do ano. Nossa, aqueles posts do final do ano de cada um com as suas leituras, melhores leituras. Que isso era tipo o momento, né? A gente escolher as melhores leituras do ano. Eram assim... Nossa, eu adoro ainda essa parte, assim. E a gente ficou meio megalomaníaco nos últimos anos, assim, chamar mais pessoas e mais... Fazer um mês só de melhores leituras, porque é isso, né? No final das contas, às vezes a gente pega muita dica lá, né? Assim, dessas listas, né? Pelo menos eu adoro lista. Foi maravilhoso. E eu acho muito, muito mágica essa passagem da leitura solitária para a leitura em conjunto, sabe? Eu acho que as mídias, elas propiciaram isso, seja por blog, canal, até esses grupos de leituras compartilhadas mesmo. Como é mágico você ter acesso a outros pontos de vista, né? Porque antigamente você lia, criava uma imagem do livro, uma ideia e ficava restrito a isso, né? A sua própria visão, a sua própria visão de mundo, na verdade. E agora, nossa, você tem outras pessoas que vão discordar, que vão complementar, que vão te fazer virar a cabeça e olhar de outro ângulo. Isso é muito legal, né? Não, com certeza. E eu acho que uma coisa que me chamava muito a atenção é que quando eu começava a falar das leituras, o livro também fazia todo um sentido diferente para mim mesmo. Eu acho que até isso, né, de pensar sobre a leitura. E hoje, pensando no Leia Mulheres, né, agora, não sei se a Ju vai falar, mas assim, a gente teve essa herança, né, de ser chamado, convidado para esse projeto, que é um projeto incrível. E que, assim, para mim, substituiu completamente o que eu tinha, né, com o YouTube, porque era uma fase que eu já estava assim, muito cansada do YouTube, das coisas ruins que tem também, né, que tem, sim, muitas pessoas mais, que tem pessoas, né, babacas, e que isso vai perturbando um pouco, né, tem também o trabalho todo, mas assim, mas eu continuei participando do Leia, né, então, quer dizer, o Leia Mulheres, que é aquele encontro mensal, é um respiro, assim, é o que você está falando, né? Esse momento da gente sentir ali, ver todas as visões, as experiências de vida, o que a literatura também transforma em cada pessoa. Eu acho que isso é uma coisa que só o grupo de leitura, e aí são vários os tipos, né, de grupos de leitura, né? Até mesmo você falar assim, com as pessoas, né, na internet que estão lendo aquele livro, faz você ter uma outra relação com o livro, né? Com as histórias, com as experiências, né? Eu acho que isso é único, realmente. Só para contextualizar aqui o que a Dê disse, o Leia Mulheres começou aqui em São Paulo e em seguida falaram que queriam levar para o Rio. E na hora eu pensei, falei, cara, eu tenho as pessoas certas para chamar, assim, sabe? E aí chamou a Dê, a Aline na época e a Luara, né? Aí depois entrou a Ju Expor, que hoje em dia também é mediadora, e com a saída da Luara entrou a Litsa, né? Então a Dê também tá há 5 anos do Leia Mulheres, né? O Leia Mulheres fez 5 anos agora em março, e a Dê tá lá desde o começo também. E é isso, é o que ela disse, né? Sempre uma experiência muito... Clube de leitura, eu sou grande entusiasta. Estamos sentindo uma falta agora, né, Ju? Não, é maluco, porque, assim, no começo da pandemia, né, a gente tinha acabado de mudar aqui em São Paulo do Leia Mulheres para a Biblioteca Mário de Andrade, né? E aí, fechou a biblioteca, fechou tudo. E aí, há um mês, assim, eles mandaram um e-mail perguntando se a gente não queria fazer, porque agora a Mário de Andrade aqui em São Paulo está com uma série de programação
com muita coisa acontecendo online. Aí fala, não, vamos fazer por Zoom. E muita cidade tá fazendo por Zoom. Só que a gente falou, cara, clube de leitura é olho no olho, sabe? Não é a mesma coisa, sabe? E aí, então, aqui em São Paulo, tipo, cada cidade toma a sua própria decisão. A gente falou, ó, enfim, continuem divulgando, fazendo o que vocês querem fazer, mas, né, fazendo, se vocês se sentirem confortáveis em fazer online, só que eu acho que perde muito, assim, nesse sentido, né? Se você perde a roda, né? Você perde, enfim, você perde toda a coisa física mesmo, né? Então, e aí o do Explanador também, né? A gente fez só um em fevereiro, aí a gente ia fazer no final de março e aí começou a pandemia, a gente remarcou para maio, achando que no fim de maio iria estar tudo bem. Que jovens. Muito jovens. Bons tempos, aquele que a gente achava. A gente achava que ia ter uma coisa chamada quarentena. Um mês, 2 meses. Exatamente. Então, a gente ia ter o respeito à quarentena e falar, não, em 2 meses, assim, não vai voltar tudo ao normal, mas a gente consegue fazer um clube, sabe? Mas, enfim. Só que é isso, o do Explanador a gente tá pensando como refazer, porque a gente vai fazer 7 anos agora, né? Em julho, agosto, a gente comemora 7 anos. Então a gente está pensando em como fazer algum modelo, mesmo que seja para comemorar, mas não é a mesma coisa, né? Mas... Ai, não é não, Ju. Eu vou dizer que eu concordo com você. A gente aqui também decidiu não fazer no Rio. Eu já participei de clube de leitura assim com o Meet e não é a mesma coisa. Eu acho que também, né, sempre, para quem está conseguindo fazer, eu acho que sempre é importante. Mas eu concordo plenamente com você. Eu acho que manter aquele o próprio jeito, né, do clube, né, a roda, é muito importante para a gente também e seria muito difícil fazer. Eu vou dizer que até a leitura conjunta que eu estou fazendo agora no Instagram, eu sinto assim, eu sinto uma necessidade de ver as pessoas, é meio estranho, entendeu? A gente se adapta, né, para conseguir fazer esse diálogo, mas assim, não é nem de longe a mesma coisa. Agora, eu estou muito feliz que vocês vão fazer o festival, que eu acho que é outra proposta, eu acho que vai ser muito incrível. Estou doida aí para ver, participar. Eu acho que o festival vai ser bem legal mesmo. Já é esse fim de semana que começa, né? Peraí. Esse é o fim de semana que a gente está gravando. Começou o Festival do Leia Mulheres, começa dia 4 de julho. Né, primeiro só, e tô fazendo aqui a minha propaganda, já que a Dê deu essa chance aqui. Mas é que assim, o primeiro final de semana provavelmente vai estar no canal no YouTube, que a gente vai fazer as lives por lá. A gente resolveu falar sobre acesso a livros e literatura e acesso de minorias e tudo mais, porque eu acho que é uma parte importante do Leia Mulheres, então o primeiro final de semana é focado nisso. Mas a ideia é, nos próximos finais de semana, nos próximos fins de semana, fazer sempre algumas lives com mediadoras do Brasil inteiro, entrevistando autoras, né, para mostrar que, enfim, o Leia Mulheres não é só São Paulo, né, que fica a gente só, às vezes, não, enfim, porque a coordenação é aqui, mas, Leia Mulheres tem, tipo, o Brasil inteiro, então a gente quer que todas as mediadoras possam participar, quem quiser participar, né? A gente está tentando agendar essas lives. E então vai ser bem legal. A ideia é isso. Só retomando uma coisa aqui que a Lu falou, né, dos pontos de vista, né, das leituras, é muito engraçado que quando você começa a conversar um pouco com as pessoas, ver a análise de outros, né, a gente falou de mundo que se expande, mas eu gosto muito dessa coisa, tipo, de você ler uma coisa, né, não tem o errado ou certo, assim, sabe? No sentido de, tipo, eu não entendi, assim, sabe? Tipo, que é uma coisa que às vezes a gente, sei lá, vê muito por aí, e é mais uma outra coisa do tipo, olha que legal esse ponto de vista, olha, eu não notei dessa forma, né? Às vezes a gente fica muito apegado a essa coisa até uma coisa meio que escolar, né? Tipo, de você ler um livro e ele só tem uma interpretação, sabe? E eu confesso que acho que das coisas que eu mais gosto de clube é isso, assim. Às vezes o livro que eu não gosto, no clube ele toma uma outra... Eu gosto do que ele se torna, sabe? Tipo, acho que não gostar do livro não importa, assim, né?
Não, com certeza. Aliás, os debates, alguns dos melhores debates são esses, né? Que tem também muito essa coisa, não é só não gostar de ter críticas específicas, e aí todo mundo vai interagindo de uma forma que é muito interessante isso, né? Refletindo sobre o porquê também de não gostar disso, de ser crítico daquilo, etc. Né? É muito bom, são os melhores clubes. Odê, agora falando um pouco do canal, o que você acha que o canal te trouxe, assim, de mais, que você mais gostou enquanto você fazia? O que era aquilo que você falava assim, nossa, isso aqui é legal, sabe? Isso aqui é o que vale muito mais vale a pena, sabe? O que você achou que o canal te trouxe? No canal no YouTube ainda. Aham. Eu não vou fugir do que continua comigo até hoje, né? Que são vocês, são as pessoas. Eu acho que o que mais o canal me trouxe, a experiência de realmente, assim... Porque, olha, eu vou falar a verdade. Aquela época não era uma época que eu pelo menos não tinha nenhuma, vamos dizer assim, experiência em coisas de internet, de ficar amigo das pessoas, em algum tipo de coisa de internet, né? Em algum tipo de coisa de contato assim. Então, quer dizer... Eu era mesmo muito solitária, assim, enquanto nesse meu amor pela leitura. Então, uma das coisas que eu acho que mais o canal me trouxe foi poder viver melhor esse meu amor pela leitura, essa minha entrega para a literatura com pessoas, né, que não só vivenciavam isso assim das mais distintas maneiras, mas poder também conhecer essas pessoas e poder conhecer esses mundos, né? Você sabe que o meu quadro que eu gostava muito chamava Mundos Possíveis, né? Era o que eu mais gostava, que eu falava meio que acho que das leituras do mês, uma coisa assim. E é isso, foram as amizades que eu fiz pelo canal, e que tem a ver com isso, com essa identidade de visão de mundo, de perspectiva sobre o ser humano, sobre tudo que a gente vê na leitura, né? Sobre a vida, sobre a política, sobre a nossa história. E eu acho que é isso que ficou para mim, né? Se em algum momento eu penso em voltar para o YouTube, é só por isso, porque as outras coisas... isso, foram os debates, né? As pessoas e poder realmente tornar a leitura uma coisa que me relacionava mais com as pessoas, e mais coletiva nesse sentido, então. Vamos passar pro livro, gente? Ou alguém tem mais uma dúvida? Você tem, Lu? Não, partiu 100 anos. Vamos lá. Partiu! Não, então, a gente perguntou para Denise, mas era uma pergunta meio... que a gente já sabia agora a resposta, exato. Qual seria o livro que a gente gostaria de falar, enfim, qual seria o livro que marcou, assim, a vida dela, né, enfim, como leitora, ou enfim, como pessoa, né, como você quiser interpretar a pergunta. E o livro escolhido foi Os 100 Anos de Solidão, então eu queria que a Dê explicasse por quê 100 Anos de Solidão. Por favor, Dê. Só antes de você explicar, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você falou antes que você leu com 15 anos, né? Que esse livro te marcou também na adolescência. Então, eu queria também saber isso, assim, como que ele foi parar na sua mão e como foi a sua impressão de ler ele com 15 anos, que é uma idade de tanta transformação, de tanta mudança na nossa cabeça, né? Então, emenda aí as duas perguntas. Bom, eu acho que não é novidade para ninguém, né? Meu canal chama 100 Anos de Literatura, né? Que Gabriel Garcia Marques é um dos escritores da minha vida, certamente. E mais especificamente é essa obra, né? Eu li 100 Anos 2 vezes e meia, porque teve uma vez que eu não terminei de ler. A primeira vez eu li porque 100 Anos de Solidão e O Outono do Patriarca eram os 2 únicos livros que eu lembro, né, que não só tinha na minha casa, mas todo mundo falava desses livros, né, as pessoas que iam na minha casa. Então, eu lembro que quando eu finalmente comecei a ler 100 Anos, foi aquela coisa assim, cara, tipo, todo mundo fala desse livro aqui, eles falam sobre o Gabo, assim, tinha umas conversas na minha casa. Só contextualizando também, né? Minha mãe é hondurenha, meu pai é brasileiro, e meus pais tinham muitos amigos latino-americanos, assim, aliás, na verdade, eu acho que a maioria dos amigos da minha mãe, né? Então, tinha uma amiga da minha mãe muito importante na vida da gente, que era chilena, outra nicaragüense, e todas essas pessoas estavam sempre na nossa casa.
E eu não sei, eu acho que foi uma coisa de curiosidade, ninguém me indicou, minha mãe não falou ler, minha mãe não tinha muito isso também não, né? Eu lembro que eu comecei a ler O Outono do Patriarca e eu não gostei, né? Era aquela coisa assim, eu acho que era um livro que meu pai gostava muito. Meu pai gostava muito de Mário Vargas Llosa e gostava desse livro. E a minha mãe, eu tenho certeza que gostava de 100 anos, mas a gente não falava sobre isso. E aí eu peguei esse livro e foi interessante que, assim, logo o começo do livro, né? Porque o começo do livro é muito mágico, né? A história, né? Não só do gelo, mas do Melquiades, toda aquela história, você fala assim, gente, que história é essa? Assim, te chama muita atenção. E eu devorei o livro. Na época, eu não lembro exatamente, né? Aliás, muito interessante, quando eu reli 100 anos, eu não lembrava de quase nada do meio da história, sabe? Eu só lembrava da Úrsula, do Coronel Aureliano, lembrava de algumas passagens, né? Tipo a Rebeca que comia terra. Eu lembrava de algumas coisas muito marcantes, né? Lembrava que eu amava, assim, né, os desfechos, vamos dizer assim, dos personagens, né? Então, o José Arcádio Buenda vivendo lá, né, no Paulo, lá no jardim, aquelas coisas. Mas, assim, para mim o mais marcante foi ler com essa idade, foi que, assim, eu acho que esse foi o livro que fez todo sentido para mim da minha história. Porque eu tinha muito essa dificuldade, eu tinha dificuldade com português e tinha dificuldade com espanhol. Eu fui alfabetizada em espanhol, depois eu vim para o Brasil e aí a gente estudava, estudando português, eu tinha muita dificuldade com português, é muito difícil, né? Fala sério, o espanhol é muito mais fácil. Então, assim, eu era sempre criticada pelos meus professores, que eu escrevia as coisas erradas. As crianças, né, me zoavam, porque eu falava, sei lá, eu falava democracia, eu falava as coisas erradas, eu inventava palavras também. E depois tinha essa história também dos amigos da minha mãe, do meu pai, das pessoas que ficavam na minha casa, dos meus tios, das histórias da minha família, serem histórias muito diferentes de todas as outras pessoas que eu convivia, né? E eu contava essas histórias para os meus amigos, era muito engraçado. Eu falava, meus pais viajaram para Honduras, demoraram 1 mês, foram de trem pela Amazônia, e meus amigos olhavam assim para mim, tipo, que história é essa? Parecia coisas que eu estava inventando, mas eu não estava inventando, eles fizeram isso. Então, eu acho que foi um encontro mesmo com essa que antes não era nenhuma ideia para mim, era algo que eu não sabia definir, que é realmente assim o ser latino-americano, era essa identidade que a gente tinha nessas histórias todas, desses generais todos, né, dessas violências todas, dessa história em comum, assim, porque apesar, né, da minha mãe marcar muito, né, não só o espanhol, mas a história de Honduras, a gente, desde pequena, assim, eu convivia muito com a história de Honduras, dos maias, a minha mãe sempre fez questão de valorizar muito isso, mas acontece que todas essas outras histórias dos latino-americanos, né, fizeram muito mais sentido para mim aqui. Eu lembro que perto de quando eu li 100 anos, a gente foi na casa de uma amiga da minha mãe, que é essa chilena, e que ela pegou um monte de fotos. Eu lembro muito onde é que é a casa dela ali na Glória, no Rio. Tem um lugar na Glória, no Rio, que você vai de bondinho, assim, você sobe para essa parte ali onde tem alguns prédios. E eu lembro tanto de eu ficar na janela, olhando o bondinho ir e vir, assim, e ela contando toda a história da violência, mostrando fotos, assim. E eles falavam muito sobre isso, né? Mas pra gente era meio difícil, concorda? A gente meio criança, adolescente, né? Eles falavam sobre toda essa realidade, né? De dor, de separação. Essa amiga da minha mãe era uma pessoa que queria voltar para o Chile e não tinha como voltar naquela época, enfim, várias coisas. E eu acho que é isso, eu acho que 100 anos fez essa coisa de me ajudar com a minha história, com as dissonâncias da minha história, com as dificuldades, com a própria minha história familiar, que assim, né, tem muitos personagens aqui que me lembravam a minha família, né? O meu avô é o coronel, né? A minha bisavó é a Úrsula, né? E quando eu li esse livro, a minha bisavó tinha acabado de morrer. Eu fui para Honduras, nessas idas e vindas, a gente sempre ficou indo e vindo, né? A minha mãe, de repente, foi para lá e foi morar e deixou a gente aqui, aí a gente foi para lá. Era quando eu tinha 15 anos, exatamente. A minha bisavó era uma pessoa, assim, muito fantástica, incrível. Era uma mulher que não tinha nem, sei lá, nem 1,20 m, brincadeira, 1,30 m, 40, mas ela tinha uma casa cheia de vidros. Gente, tinha até cobra nos vidros da casa dela. Tinha umas coisas, ela dizia que era tempero, mas assim, tinha uns seres vivos, assim, nos meios da casa.
E ela tinha, assim, um fogão, que não é nem um fogão a lenha, uma coisa assim, onde ela ficava o dia inteiro cozinhando. O dia inteiro chegavam pessoas na casa dela, sentavam nos banquinhos. E, assim, eu lembro muito da casa dessa minha bisavó. E quando antes, né, foi bem próximo da leitura, eu não tenho realmente muito marco temporal. Quando eu fui dessa última vez para Honduras, antes de ler, a minha bisavó faleceu. Mas foi uma coisa, assim, incrível, porque eu nunca tinha visto ninguém morrer. E aí a minha mãe, assim, vamos lá cuidar da sua bisavó. Minha mãe é médica, minha mãe é aquela pessoa prática, né? Vamos lá, vamos cuidar dela. E aí a gente chegou lá e ela estava deitada, né, na cama, muito assim, encolhidinha, sabe? Quando a pessoa, né, ela não queria ir para o hospital, enfim, tinha essas coisas todas. E aí a minha mãe cuidando dela e tal, não sei o que, daqui a pouco tá todo mundo morrendo de fome, porque eram tipo 10, 11 horas da noite. Aí minha mãe, tudo quanto era lugar, ela me carregava, né? Minha mãe vira e falou, vamos comprar comida. E a gente saiu e voltou em 20 minutos, compramos aquelas coisas todas prontas, né? Enlatados americanos. E aí a gente voltou e a minha bisavó tinha falecido. E tinham colocado ela na mesa central, assim, da sala, né? E a coisa mais incrível para mim foi, assim, realmente, assim, ver ali a morte de perto da minha bisavó, porque eu tinha uma impressão, sei lá que impressão que eu tinha da morte, mas a minha bisavó estava serena, em paz. Ela tinha até, sabe, assim, ela tinha mudado, não sei te explicar, era uma coisa mágica, assim. Quando a gente saiu, ela era uma e ela era outra, mas era uma coisa especial, não era uma morte, assim, no sentido negativo, sabe? E a gente começou, em Honduras tem uma coisa muito incrível e linda, que é uma novena que se faz, né? Não se faz só o velório normal, assim, e o enterro, se faz uma novena. São 9 dias que a gente vai indo para casa das pessoas, fazendo tipo uma festa, né? E fica recordando aquela pessoa. Então foram 9 dias que a gente ficava indo para casa de todo mundo e falando da minha bisavó. E aí eu fiquei conhecendo várias histórias dela que eu não conhecia, né? O enterro também foi super bonito, eles cantam muito no enterro, né? Assim, tem uma coisa de ver a beleza também da história de vida ali, né? E quando eu li, né? Pode dar spoilers, né? Então, quando eu li a morte, né, da nossa personagem maravilhosa, mais incrível deste livro, certamente para mim foi uma emoção muito grande. Porque era isso, não era só que a América Latina estava aqui, que estava tudo aqui, era isso, é que a minha história pessoal, a minha história familiar começou a fazer sentido para mim, no sentido assim, tá tudo bem, né? Não vai ficar tudo bem, embora, né, todas essas coisas loucas aconteçam aí, né, na sua família, na sua história, né? E é isso, né? Só as famílias que vivem, né, 100 anos de solidão, ou falando um pouco também como outro grande escritor que eu gosto, né? Todas as famílias felizes são iguais, né? Só as infelizes é que são especiais, assim, vamos dizer. Num certo sentido, depois, para mim, ficou isso, né? 100 anos é um livro que marca a minha história. Ele não é... o Gabo faz isso, eu acho que, né? Ele fala mesmo dessa nossa história toda em comum e, ao mesmo tempo, da nossa história pessoal, assim, né? Dessas mulheres, desses homens, desses coronéis, dessa história toda também política. Então, é um livro que eu amo e por isso eu escolhi para falar aqui com vocês. Essa coisa da recepção desse livro é muito maluco, né? Esse é o livro da vida do Caleb também, e eu tinha muito medo de ler e não gostar, né? Então, eu só fui ler muitos anos depois, acho que foi para um clube de leitura, né, do Espanador, e foi muito engraçado. Eu sempre conto essa história, mas não sei se a Dê conhece. Eu tenho uma amiga que é casada com um francês, o Felipe, e eles estavam morando no Brasil na época. Hoje em dia eles não moram mais aqui. E, enfim, o Felipe fala muito bem português, é filho de portugueses, viveu na França, mas, né, nasceu na França, mas é filho de português. A Mari, oi? Isso. Não, eu ia falar o nome da a Mari. A Mari, né, minha amiga, tipo, de 1000 anos, assim, e aí a Mari casada com o Felipe, né, ele fala português. E aí teve e quando ela descobriu que ia ser o 100 anos de solidão, ela viu que não poderia participar do encontro, mas ela deu o livro para ele e falou assim: toma, você vai entender o que é ser brasileiro. E aí ele foi. E aí eu lembro que o Caleb até ficou muito emocionado com a fala dele, né, do Felipe, porque ele falou: finalmente eu entendi o que é viver na América Latina, né? Assim, eu não, né, eu pude ter uma noção do que é isso tudo, né?
Porque ao mesmo tempo que você tem a beleza, você tem a violência extrema, né? Tem essa coisa, né? E foi muito legal, assim. E é isso, assim, é um livro que é isso. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem essa coisa do tipo, a gente não é latino-americano, mas, cara, quem não conhece alguma história que seja remotamente parecida com algum dos personagens, sabe? É o nosso interior também aqui no Brasil, né? Eu entendo que a sua história seja muito mais íntima, mas é muito louco isso, como, né? Eu sempre falo isso, que é muito maluco quando a gente lê alguma coisa de América Latina e fala do interior, e falam, as cidades todas se parecem, né? Do tipo, São Paulo e Nova York é a mesma coisa. Não, o interior latino-americano é muito igual, são as mesmas histórias, os mesmos, né? Eu acho isso muito maluco, essa percepção mesmo, né? E acho que para você ainda faz mais sentido, porque você tem duas pátrias, querendo ou não, né? Assim, de ter esse lugar e não lugar, né? Não, com certeza. Fez sentido muito para mim também, até da própria história, vamos dizer assim, nossa história aqui no Brasil, e desses silenciamentos que se faz das relações com outros países também, né? Então eu acho que só naquele primeiro momento, eu acho que era porque eu precisava desse livro, eu precisava, né, dessa história, tendo esse lado, como você falou, o lado violento, mas também o lado muito belo também, o lado da resiliência dessas mulheres. Eu percebo que eu criticava muito a minha mãe, a minha avó, por exemplo, né, porque ficou sempre com meu avô, que tinha um monte de mulheres, meu avô era um coronel, como eu tô falando. Então, e eu comecei a ver isso tudo de uma maneira muito diferente, né? Eu acho que é isso, é a força dessas mulheres, né, da narrativa. Eu amo também a Amaranta, e o que acontece com a Amaranta no final é tão sofrido, né? É tão duro. Eu lembro que nessa releitura eu fiquei vendo um monte de outros personagens, porque são muitos personagens, né? E tem alguns que a gente não dá devido valor na hora que está acontecendo aquilo, o que acontece. Mas eu lembro que nessa última leitura eu fiz uma coisa de ver todas essas mulheres, até acho que eu não gostava tanto, como a Fernanda lá do Carpio, né, a Rebeca, as histórias delas assim, são muito incríveis, né? Então isso é outra coisa que eu acho também que o 100 Anos tem, né? Ele tem esse lado de falar da realidade política através de muitos desses personagens do Coronel e também desses personagens assim mais, como o próprio Melquíades, né, que são mais... como é que se diz isso? Mais dissonantes, mas que são extremamente interessantes, mas ele tem essas personagens femininas todas na narrativa que são muito interessantes, né? E a própria Úrsula, assim, que costura, o tempo inteiro ela tá ali, né? Resolvendo as coisas. Oi. É que eu acho que tem uma coisa nessa ideia de reler o livro, né? A gente tem pouco tempo hoje para reler os livros, né? Acho que a gente talvez queira ler os novos, né? Novos livros, né? E você falou isso dos 100 anos, e pelo menos na primeira leitura, o Aureliano, a Úrsula, o Zé Arcade, são personagens que tomam muito a sua atenção. Exatamente. Né? Assim, você fica imediatamente ligado a eles, né? E nas outras, assim, você fica mais pela parte que foge do normal, né? Dessas coisas fantásticas ou coisas estranhas que acontecem, né? Na minha releitura também eu olhei para esses outros, assim, que eu não gostava tanto, ou que eu tinha, mas meio que julgava um pouco e me pareceu totalmente normal, né? Me pareceu totalmente ok, né? Não tem nenhum problema, né? Não tem nenhuma questão, né? Uhum. E tem a coisa também da casa, né? Eu não sei por que agora, quando eu estava pensando, a gente leu no Leia Mulheres recentemente, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. E também foi um livro que eu li nessa minha adolescência aí. E é muito interessante, assim, como que permeiam, esses dois livros também permeiam essa coisa também, que isso era muito central, assim, né? A gente, aqui na minha família aqui no Brasil, a gente morou em vários lugares, morou em vários apartamentos, meu pai se separava, não sei o quê. Mas em Honduras a gente tinha a casa dos meus avós, que era a casa, o centro da família. Então, isso era outra coisa que me marcou muito quando eu li 100 Anos, né? Essa coisa da casa, assim, e a Úrsula tem essa coisa com a casa, né? Me marcou muito. E agora eu lembrei por causa também da leitura da Isabel Allende. Que, aliás, só para comentar aqui, né, também mulheres maravilhosas na trama toda, como um todo, né? Outro livro que vale muito a pena. Para mim, quando eu li, foi muito essa questão que a Ju falou da questão dos interiores, assim.
Porque eu sou de uma cidade do interior e eu tive muito essa sensação de familiaridade, assim, com a questão da magia, da superstição. A minha avó, ela tem uma solução mágica para tudo, assim, tipo, você tá tendo muito pesadelo, coloca o sapato virado para a porta que os pesadelos vão embora. Ela tem uma fórmula mágica para absolutamente tudo, né? E eu não sei o quanto isso acontece com as famílias de cidade, assim, mas a impressão que eu tenho é que as famílias da cidade do interior, elas sempre têm um passado meio mítico. Sempre tem um personagem, tipo, na minha família, a minha bisavó, que era de uma população indígena. Então, assim, ela conseguia pegar qualquer planta morta e ela conversava com a planta e a planta renascia. E ela era capaz também de tirar verrugas. Então, ela pegava uma faca e cortava as verrugas das pessoas e as pessoas não sentiam dor. Então, ela... É isso, sabe? São histórias que eu meio que cresci ouvindo da minha família. E aí, de repente, eu li e elas estavam lá, sabe? Óbvio, não eram exatamente as mesmas histórias, mas eram as mesmas histórias, sabe? Era o mesmo espírito. Eu tive essa identificação muito grande. Falei, nossa, eu tive isso também, é a minha família, sabe? E essa sensação é muito única, né, Luana? É aquela coisa muito. É uma descoberta, assim. Eu acho isso muito maravilhoso. E como 100 anos é um livro atemporal, né? É um livro, não sei, toda leitura vai sempre trazer uma coisa nova. Toda leitura vai fazer também a gente mexer nessa história nossa pessoal, né? Nessas lembranças, nessas coisas. Eu acho muito interessante que a gente... Não sei se você teve isso também, que você acabou de falar um pouco, que você ouvia as histórias, né, da sua bisavó. A minha família é muito de contar histórias e contar causas e contar coisas que você fica assim, não aconteceu. Mas aconteceu, e para eles também tem um significado. Não, e é interessante... Tem isso, né? Para as famílias, essas histórias são naturais. Isso é algo que, às vezes, eu tento explicar para as pessoas e eu não consigo, porque elas não tiveram essa vivência. As superstições, para eles, são absolutamente reais. Assim, eles falam com muita naturalidade. Assim, foi assim que aconteceu, Exatamente. Isso é verdade. E eu sinto muito isso nesses livros. Assim, naturalidade, sabe? Realismo mágico. Tipo, aquela frase famosa de não são os livros que são mágicos, a realidade é que é assim, né? É meio isso, né? Acontece, é assim. Isso. E só para uma geração, sei lá, talvez mais nova, não é tipo de mentira, não tem nada a ver, né? É a história e é isso, né? Essa vivência e lidar com isso, né? Na minha família também tem a mesma coisa, Lu. Nessa coisa meio do tipo, é uma coisa absurda, mas tipo, não, mas foi isso. Sabe? Tipo, não é um problema, né? Não tem nada demais nisso, né? Eu acho que não existe o questionamento de verdade ou mentira. Ela tá num outro nível, assim. Ninguém nunca se perguntou, só é assim, entendeu? Só sei que é assim. Isso aí. Tem uma coisa muito boa em 100 anos, que é aquela febre do esquecimento, né? Ou aquela praga do esquecimento, né? Uma coisa que eu vejo muito isso, que é essa questão da memória, né? É como você está falando, essas histórias, elas não são inventadas, elas são um modo também de se relacionar com a realidade, né, de cada família, de cada tradição, de cada história. Então, o que eu gosto muito também de 100 anos é isso, que ele dá aquele significado especial ali para a vivência de cada personagem, né? E é sempre, às vezes, uma vivência muito radical, muito exagerada, como a Rebeca, né? Que comia terra, que fazia aquilo tudo que estava apaixonada. Mas tem tudo a ver também, porque a gente também tem esses exageros todos na nossa vida, ter que lidar com alguma coisa, né? E às vezes, né? Eu tenho uma história na minha família que eu comia terra, por isso que essa história me lembra isso. Né? E às vezes dá sentido numa coisa dessa. Quando eu era pequena, eu tinha muita alergia a leite. E aí eu tinha muita diarreia onde meus pais moravam. Lá em Honduras, meus pais tinham uma clínica social, assim, de medicina. E eu tinha muita diarreia. Então, eles fizeram o quê? Eles me mandaram para casa da minha avó. São várias vezes que eu fui mandada para casa da minha avó, sabe? E aí eles me mandaram para casa da minha avó. E aí eu morava lá com a minha avó e tal, não sei o quê. Mas a minha avó conta que eu fiquei boa porque eu comia terra. Não foi porque parou de tomar o leite, entendeu? Então... E vai que foi, né? Vai que foi. Eu falo isso pra minha irmã, porque os filhos da minha irmã agora todos eles têm alergia a leite. Eu falo, Dari, olha, faz que nem... Família Mercedes vai patentear a terra. Né? Come terra que faz bem. Ai, só falar um pouco, né? Acho que eu já até falei em outro episódio nosso aqui no podcast.
dos 100 anos, né? Ju, eu lembrei que acho que a gente debateu o Antônio, da Beatriz Bracher. Foi no Leia Mulheres. Foi no Leia Mulheres. E a gente comentou dos 100 anos porque o Antônio tem dessas histórias de interior e de família um pouco mais antiga. Tem uma personagem, a personagem principal, a Isabel, que também é uma dessas mulheres fortes, né? Ela que carrega todo o livro. Mas é porque isso, né? Foi acho que conversando até com a Ju depois dessa releitura, que eu fiz essa relação com o interior, né? Porque aqui no Brasil a gente, por uma série de questões políticas e escolhas, a gente tende a quase que se afastar da América Latina, né? Assim, de não querer, né? De não querer estar próximo, né? E é muito louco você fugir de uma coisa que você é irmão de verdade, né? Você realmente está aqui do lado, você viveu essas histórias, você compartilha, sei lá, 500 anos de história quase, assim, sabe? Tipo, é impossível você como é que fala? Ficar negar. Exatamente assim, sabe? E é muito engraçado porque os 100 anos é isso, né? Pelo menos para mim, do tipo, ele realmente fez sentido na forma de olhar para as coisas, assim. E eu li novo também. Eu acho que eu li com uns 17, 18 anos. Eu confesso que eu achei que era mais novo, mas talvez seja mais velho, assim. Que eu comprei num sebo, assim, sabe? E não era o tipo de livro que eu estava lendo, assim, sabe? Eu já tinha lido livro espírita, livro best-seller, eu já tinha lido, sei lá, a série Vagalume. Eram coisas que eu estava acostumado, né? E os 100 anos foi um livro que me permitiu imaginar, assim, sabe? Eu vi coisas ali que estavam muito além de qualquer coisa que eu já tinha imaginado, que fosse possível, sabe? Lógico, acho que eu já tinha visto ficção científica ou as outras coisas, mas aquelas coisas me pareceram tão reais que foi o jeito que eu... Acho que talvez o que eu me apaixonei pela literatura, porque é isso, ela me permitiu ser possível imaginar coisas, assim, que estão completamente... Eu lembro realmente dela comendo terra, assim, sabe? Ou de quando as pessoas começavam, né, não conseguiram dormir mais, assim, sabe? E foi um livro que me permitiu imaginar e ver os livros dessa outra forma, sabe? Tipo, de uma forma de apresentar mundos e apresentar cenários, assim, de uma forma que eu jamais achei possível, assim, sabe? Então, para mim é muito importante nesse sentido, assim. Eu tento reler ele a cada, sei lá, 5, 6 anos, e eu li de novo pro clube, né, pro Espanador, né, e foi muito reencontro, mas eu também não me lembrava de muitas coisas, porque isso, né, as histórias se cruzam de uma forma que é difícil, né, e à medida que eu acho que você vai vendo outros livros, né, um livro que eu consegui fazer relação, pensando agora com vocês, nessa releitura, foi As Veias Abertas da América Latina, do Galeano, né? Porque o Galeano fala de fatos que aconteceram, terríveis, né? Mas é engraçado porque ele ecoa muito nos 100 anos, né? De como o Gabo conseguiu colocar em histórias absurdas, né? Da Fundação de Banana. Da bananeira. Da bananeira, exatamente. Coisas que estão na nossa história, assim, sabe? É muito... É um livro difícil, às vezes, de explicar, e as pessoas, às vezes, até... Eu entendo das pessoas que se confundem com os nomes, mas eu acho que é um livro que você tem que seguir em frente, assim, sabe? Falar assim, não, vai em frente que vai fazer sentido, assim. Mas, Caleb, isso que você falou faz todo sentido também na minha vida, porque antes de ler 100 anos, eu lia os livros da escola, e eu lia, sabe o quê? Eu lia... policial, eu lia suspense, eu lia romance policial, assim, eu era devoradora desse tipo de livro, eu li toda a Agatha Christie, eu li vários, e é o que eu estou falando, tanto Memórias Póstumas quanto 100 anos me mostraram realmente, assim, um outro lado da literatura, essa capacidade mesmo, assim, de criar mundos, de criar além do mundo, de olhar o mundo como se fosse, né, uma outra pessoa, uma pessoa que já... né, morreu. Eu acho que é isso que você falou, assim, é certeiro em 100 anos. Ele te transforma o olhar sobre a própria literatura, sobre a capacidade da escrita mesmo, né? Como também Grande Sertão Veredas, como também muitas outras obras a gente poderia falar, mas hoje é uma homenagem
ao maravilhoso. Você sabe que eu descobri, que eu fui ver uma coisa aqui nos comentários, eu descobri que tem 7 capítulos de 100 anos que foram encontrados esboços diferentes da versão final do Gabo. Sabia disso? Sabia, não? Muito incrível. Depois eu vou mandar esse material para você. E aí ele comenta, por exemplo, que até o próprio... A descrição, né, do Aureliano, que ele chorou, empurrou o ventre da mãe, que era uma outra descrição. E tipo, são coisas cruciais na narrativa e que ele tirou, sabe? Ele deixou o que está aqui. Então, assim... a próxima leitura eu vou fazer olhando isso, sabe? Assim, olhando o que ele tirou. Essas outras mudanças. Né? Eu adoro isso também, né? O processo de escrita, né? Sim. O Gabo fala sobre 100 anos em alguns contextos. Né? Ele falou quando ele ganhou o prêmio, né? O prêmio Nobel, ele falou muito da América Latina, que inspirou ele a escrever. É maravilhoso, né? É muito maravilhoso. E outra coisa que eu queria assim, comentar, eu concordo com você. Às vezes, ler esse livro inicialmente, né? Para... alguém pode ter esse estranhamento, pode ser muita coisa, pode ter essa coisa de não gostar desse tipo de leitura, né, que vai e vem em muitos personagens, momentos, mas assim, eu acho que os contos do Gabo são tão incríveis quanto 100 anos, né, e que vale a pena, assim, você se apaixona. Aquela coletânea, Olhos de Cão Azul, e a Triste História de Cândida Herêndida, sua filha, sei lá mais quem, uma coisa, sua avó desalmada. É assim o título. Esses 2 coletâneas de contos assim, são muito incríveis. Inclusive aparece Macondo lá também nos contos. Né? Já aparece. Eu li o do Olho Mais Azul, eu acho que eu tô com o seu livro até, foi você que me indicou. Exatamente por ter essa relação de aparecer Macondo, né, das outras coisas, né. Eu acho engraçado porque tem um outro livro do Gabo que eu gosto muito, acho que tem um pouco dessa dificuldade, mas eu adoro O Amor nos Tempos do Cólera, assim, sabe? Eu acho ele um livro que dá vontade de passar no rosto, assim, dá vontade de lamber, assim, sabe? Eu gosto também, mas não é nem de longe o meu preferido, não sei porquê. Mas ele é muito incrível. Não, é que eu acho minto. Eu tô confundindo. O Amor nos Tempos do Cólera eu nunca li. O Amor nos Tempos do Cólera é da história dos dois, né? Eu tô falando do Amor e Outros Demônios. Confundi, desculpa. Eu gosto bastante do Amor e Outros Demônios, mas não é um livro mas esse é um dos livros que eu guardo, do Amor nos Tempos do Cólera, entendeu? Eu tenho que guardar alguma coisa do Gabo, assim, para o momento que eu precise muito, entendeu? Que aqui. Maravilhoso. O Amor nos Tempos do Cólera, o dia que você quiser ler, eu quero reler ele, então a gente pode ler junto, porque vai ser legal. Vamos sim. Dá outro projeto de leitura, então, em mente. Eu quero te agradecer por esse tempo aqui, por falar com a gente. Acho que foi um papo muito legal e fiquei muito feliz de você topar, porque é isso, né? Acho que aquele seu vídeo, né? Sua live com a Tati foi realmente uma inspiração para a gente conversar com as pessoas dos livros, e acho que é um momento que a gente precisa mesmo. Obrigada, Dê, por ter participado. Muito obrigada. Foi ótimo. Gente, eu que agradeço. Eu fiquei super feliz desde a hora que Caleb me fez o convite. Eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Então, assim, só quando eu fiquei pensando nisso tudo, da história da minha família e tudo, já foi, assim, tão incrível. Esse resgate da nossa memória, da nossa história, é uma parte muito importante da minha vida. Então, eu queria muito agradecer vocês que me proporcionaram isso também, como sempre me proporcionam momentos incríveis, assim. Gosto demais de vocês. Obrigada. Obrigado, viu, Dê? Então é isso, né? Queria dizer para vocês que se vocês tiverem sugestões de pessoas para a gente receber aqui nesse quadro, algum produtor de conteúdo que tem um canal que você gosta, escreve para a gente. Pode escrever para o nosso e-mail, o nome do livro podcast@gmail.com, ou nas nossas outras redes, que é todo o nome do livro podcast. Você acha, gente, fácil? Você vai achar lá, não vai ter problema. Lembrando que a gente está com o canal no YouTube também, então se inscrevam lá, a gente está disponibilizando os vídeos, né? A gente grava o podcast fazendo... Como explicar? Um meeting, a gente faz reuniões. A gente Você vai ver conference calls.
Às vezes de pijama, às vezes, né? A gente tem pijama. Mas Não, a mas- gente tá lá, vocês vão ver a nossa carinha no YouTube. Mas eu confesso que desde que a gente falou de YouTube, acho que a gente eu tô mais arrumado, eu tô me cuidando mais. Os primeiros, não muito, então. Eu ainda não achei meus batons. Eu ainda não tenho meus batons pra fazer uma boa figura aqui, mas quem sabe até o fim da quarentena eu acho meus batons aqui Pra na minha mim, casa. a regra é, eu tive que me arrumar pro trabalho, então eu vou aparecer arrumada. Não tive, então eu vou aparecer de pijama mesmo. Gostei da definição. Mas é isso, gente. Se inscrevam no canal. Fale conosco, Fiquem bem. Se puderem, continuem em casa, se por protejam. favor. Se cuidem, viu? E Até a mais. próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau.